Bom dia a todos. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando na sala aberta, certo? Então, vamos aguardar mais alguns minutos. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Marisabel. Bom Sejam dia. todos muito bem-vindos.
Bom dia a todos e todas. Vamos começar então o mini curso. Eu sou a Karen Cardoso, sou diretora adjunta da Escola de Saúde Pública e coordenadora do Comitê Gestor da Política de Pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde. Sou enfermeira, mestre em enfermagem, doutoranda do Programa de Informática na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E estamos aqui para conversar hoje um pouco a respeito do fluxo. Eu vou passar para a Maria Isabel, que vai se apresentar, e ao Bernardo, que também vai se apresentar, porque nós três iremos ministrar este curso, esse mini curso, essa orientação sobre como é que o fluxo de projetos entra na secretaria. Então, bom dia a todos e passo a palavra. Ainda não estamos te ouvindo, Maria Isabel. Tá. Bernardo, então podes falar. Bom dia a todos. Muito prazer, aqueles que eu não conheço. Obrigado, Karen, pelo convite. Maria Isabel, aí, pela oportunidade de dividir essa oficina com você também. Sempre um prazer. Então, sou especialista em saúde, né? Funcionário de carreira da Secretaria. Trabalho como analista de políticas de gestão aqui na saúde. Trabalho relacionado ali, o meu trabalho muito relacionado ao planejamento, administração e monitoramento de indicadores em saúde. Atualmente estou lotado no Hospital Psiquiátrico de São Pedro e tenho contribuído aí nessa assessoria de planejamento, monitoramento e avaliação com a direção da DUP, que é a Divisão de Unidades Próprias hoje, que contempla não apenas ali o próprio Hospital Psiquiátrico de São Pedro, mas também o Hospital Sanatório Partenon, o Ambulatório de Dermatologia Sanitária e o Hospital Colônia Itapuã. Então, é um prazer aí ter essa oportunidade de falar com vocês hoje e já vou passar a palavra para a Belém. Não estamos te ouvindo. Estão? Agora sim. É o problema do fone, mas pessoal, assim, bom dia, meu nome é Maria Isabel, então eu sou assistente social de formação, tenho mestrado, doutorado em serviço social e minha carreira tem sido muito construída na política de saúde, na Secretaria Estadual da Saúde, desde o estágio de graduação no Hospital São Pedro, depois fiz a primeira residência do São Pedro, em saúde mental, e segui, então, atuando na saúde, e desde 2003 eu estou na Escola de Saúde Pública, e desde então trabalhando com pesquisa. Sou também professora na PUC, no curso de Serviço Social, professora da graduação e pós-graduação, e na PUC eu coordeno um núcleo de pesquisa em trabalho, saúde e intersetorialidade. Então, dentro da universidade também a minha vinculação continua sendo na saúde. Na Secretaria Estadual da Saúde, como eu estou há muito tempo, eu espero que vocês não façam as contas, eu já passei pela antiga primeira delegacia de saúde, que depois mudou o nome para coordenadoria, pelo Hospital Colônia Itapuã, pelo Hospital São Pedro, então, pela Asteplan, e estou, então, na Escola de Saúde Pública, onde eu no momento, estou coordenando a divisão de pesquisa e participo do Comitê Gestor da Política Estadual de Pesquisa. Já coordenei há mais de 10 anos o Comitê de Ética na ESP. Então, eu estou muito honrada de estar nesta mesa e neste evento. Ainda que eu esteja há muito tempo na saúde, eu sigo me sentindo privilegiada de poder fazer parte dessa instituição e deste grupo. Esse evento ele é bastante importante porque ele representa todo um grupo que atualmente está compondo o Comitê Gestor da Política de Pesquisa, o nosso CGPPCs, né, Maria Isabel? Então, ele foi proposto, né, e todo desenvolvido pensando exatamente nessas questões que envolvem
o desenvolvimento de pesquisa na secretaria. Eu me empolguei aqui com todo mundo e eu não iniciei a gravação, tá? Então, vamos iniciar a nossa gravação do evento agora, neste momento. Ok. Estamos gravando. Então, este é um evento que foi proposto pelo Comitê Gestor, e uma das coisas que nós pensamos que seria muito importante para que os pesquisadores que têm interesse de acessar as informações que são geradas pelos bancos e outros aspectos estruturais da secretaria, que compreendessem como é que as pesquisas tramitam, né? Como é que as pesquisas tramitam dentro da secretaria. Então, isto não vem de agora, isto já vem de algum tempo, né? E o nosso objetivo aqui neste momento é exatamente explicar a todos, né? Clarificar todos os passos que são necessários para os pesquisadores que têm como objetivo submeter uma pesquisa à estrutura da secretaria. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Maria Isabel, que vai falar um pouquinho sobre a história, a parte histórica de como surgiu o Comitê Gestor e com que objetivo. Então, estás com a palavra. Bom, primeiro eu queria dizer assim que é bem oportuna a localização deste mini curso, porque ele vem logo depois da apresentação do Comitê de Ética. Se vocês devem ter se dado conta, né, que esse simpósio todo é sobre pesquisa, então ele é a materialização, né, dessa caminhada da política de pesquisa, da CES e do Comitê Gestor da Política de Pesquisa. Eu fiquei, então, encarregada de trazer um pouco da história. Eu vou pedir para a Karen me sinalizar se eu estiver passando do tempo, porque falar da história, a gente pode resumir o relato da história, mas a gente não pode resumir a história, né? Então, eu vou ver se eu dou conta aqui. Eu fiz um esqueminha para não esquecer. Então, assim, a importância de trazer alguns dados, alguns elementos da história, confirmando que a importância da história, a importância da historicidade dos processos, né? A gente sabe que nada inicia conosco nem neste momento, e sim que tudo é fruto de trabalho, né, de um processo histórico que teve seus antecessores que levantaram bandeiras, construíram espaços, e que resgatar essa história e ter sempre em mente a história, conhecer o que foi feito, como foi feito, o que as pessoas pensavam na época e planejavam, isso é fundamental para a gente avançar neste andar, nessa construção, avançar nas propostas e superar as lacunas, né? Como é um processo histórico, sempre vai se modificando e vai se avançando. Então, a história do Comitê Gestor da PPC é a história da PPCs, né? Porque o Comitê Gestor ele é a materialização da política, né? Ele é um grupo que materializa o andar dessa política. Então, para isso é importante eu trazer alguns dados da política de pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde. Tá? Bom, essa é uma política que ela começa a ser formulada em 2012 e 2013. Ela não é de agora, ela vai completar, digamos, 10 anos, né? O ano que vem, neste movimento de formular essa pesquisa. E essa política de pesquisa, formular essa política de pesquisa, ela começa a ser formulada por uma comissão de formulação da política estadual de ciência, tecnologia e inovação em saúde, que era a comissão que elaborou, enfim, a PECTES. Bom, o que foi feito? E é importante a gente resgatar isso para ver como essa PPCs e esse comitê tem uma história, tem um passado, né? Algumas ações, eu tenho aqui listado algumas ações que foram realizadas entre 2015 e 2018. Esse é um documento que me foi passado pela Silvia Zemanski, que tem um papel importantíssimo nessa política estadual, né, de pesquisa. A gente
Perdemos um minutinho, Poder porque a gestor. Cíntia está entrando. Maria Isabel travou a tua fala. Vou pedir para tu repetires o papel da Silvia, por favor. Tá bem. Então, a Silvia foi a pessoa que capitaneou essa luta, né, da criação política de pesquisa da Secretaria Estadual da Saúde. Ela, o nome de referência, foi ela que começou esse movimento, e a partir daí criou um comitê gestor e começaram a elaborar os primeiros documentos, enfim. Este documento, eu vou trazer aqui algumas ações que foram realizadas pela PPCs, entre 2015 e 2018, e esse documento é um documento que a Silvia me passou. Então, assim, amparada nas anotações, evidentemente que eu vou resumir, porque a ideia é, se a gente for falar só da história, nós não vamos falar do fluxo e outro, que é uma parte do objetivo dessa manhã. Deu para ouvir, Karen? Estamos te ouvindo bem. Estamos te Então, ouvindo tá. bem. Bom, o primeiro comitê gestor ele foi criado em 2014, ele foi constituído e ainda é pelos servidores dos departamentos da SES. Tá? Também neste período foram realizados 2 seminários de pesquisa na Secretaria Estadual da Saúde, em 2016 e 2018. Uma das ações, assim, não sei se mais importante, mas muito importante que teve desse primeiro grupo que foi trabalhando na construção da PPCs, foi obter o reconhecimento do Ministério, pelo Ministério da Saúde, pelo CNPq e FAPERGS, da SES como uma instituição de ciência e tecnologia. Ou seja, para além de prestar-se a assistência ou conduzir uma política pública, a Secretaria Estadual da Saúde foi reconhecida como também um locus de construção de ciência, de construção de conhecimento. E aí, depois, eu vou deixar uma deixa para a Karen, então, socializar uma luta que foi pauta dos comitês anteriores da PPC, mas que foi conquistada em 2020 e que incide na carga horária dos pesquisadores, dos servidores da SES para usarem pesquisa, porque isso é reconhecimento, então, da SES como um espaço, um locus de construção de conhecimento. Bom, essas ações primeiras, algumas tiveram continuidade e agora eu vou trazer ações que iniciaram lá e que seguem conosco e algumas que nós estamos inovando. Tá? Bom, primeiro, uma ação muito importante que começou com essa instauração, então, da SES como um espaço de construção de conhecimento e de ciência, é a participação na gestão compartilhada do edital PPSUS. Isso é uma conquista, isso já vem acontecendo desde 2017, o ano passado nós participamos de novo, então, junto com a FAPERGS e com o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual da Saúde, ela participa nas oficinas de prioridade, na elaboração do edital e depois na avaliação dos projetos que foram selecionados. Tá? Essa é uma conquista, isso é um reconhecimento de que a Secretaria Estadual de Saúde tem que estar junto em cada momento do que se propõe como projeto de pesquisa. Então, a oficina de definição de prioridades para o edital PPSUS é um processo que se propõe ser coletivo. Tá? Então, o ano passado, capitaneamos no Rio Grande do Sul esse processo junto com a FAPERGS e a gente mobilizou todos os departamentos da SES, o pessoal das coordenadorias, para junto construir quais eram as prioridades em saúde para ir para dentro do edital, que é concorrer projetos de pesquisa. Essas definições de prioridades, eu acho que elas não são exclusivas dos trabalhadores da SES, mas somos nós que temos mais conhecimento e acúmulo para poder discutir esse tema. E isso tem sido garantido, isso foi uma luta da construção da política que nós estamos dando seguimento. Outra ação... Oi? Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre essa questão do edital de 2020,
o grande desafio que foi construir esse edital, porque nós tivemos 80, não me lembro se foi 87 projetos aprovados, eu não me lembro exatamente o número, mas todo esse processo que antes, como tu lembraste muito bem, ele era feito presencialmente, ele teve o imenso desafio da pandemia, do contexto da pandemia. E o edital ele foi postergado por conta dessa questão pandêmica, mas chegou num determinado momento em que se viu que realmente ele precisava se iniciar o processo. E todo esse processo ocorreu de forma virtual, tentando entrar em contato com todos os atores que envolvem a questão da pesquisa em todo o Rio Grande do Sul. Houve uma mobilização muito grande, um desafio muito grande para que nós conseguíssemos levantar os eixos de pesquisa, né, as problemáticas de pesquisa que envolvem todo o Rio Grande do Sul nas suas diferentes regiões, e nós conseguimos finalizar tudo isso com um esforço em conjunto com o DECID, Ministério da Saúde, e o edital conseguiu ser publicado e tivemos todo o processo exitoso, né? Mais uma vez, uma edição do PPSUS. Então, realmente, o processo de pandemia, ele incidiu sobre todos os aspectos da vida das pessoas, inclusive o processo de publicação de um edital, de construção e publicação de um edital de financiamento do PPSUS. E assim, bem lembrado, Karen, e esse processo ele começou atrasado pelo próprio Ministério da Saúde, que na verdade, assim, gente, quando a gente elaborou esse edital, era, quer dizer, poucos meses após o início da pandemia, então, assim, ninguém sabia muito bem como fazer. Eu confesso que eu duvidei que a gente daria conta e demos conta de uma forma muito positiva, e acho que recebemos esse retorno tanto da FAPERGS como do Ministério da Saúde, porque foi todo criar uma outra condição, né, para se elaborar, para se definir prioridades que antes se fazia 2, 3 dias na ESP, todo mundo discutindo em salas. Eu participei das oficinas nos outros anos e realmente eu cheguei a duvidar que a gente conseguiria fazer. Bom, fizemos. E foi muito bom, e tivemos projetos da CES aprovados. Então, isso também é muito bom. Tá? Mas, enfim. Então, assim, essa era uma ação que vinha sendo feita antes, a gente dá continuidade e cada vez mais brigando para mais projetos da CES serem aprovados, né? Para a gente cada vez mais ter os nossos projetos incluídos. Outra ação que a gente tem dado continuidade, que já vinha sendo feito, é a atualização do levantamento dos recursos humanos da CES, envolvidos em pesquisa, com produção, com publicação, com titulação. Então, assim, o que a gente tem descoberto? Nós temos, que talvez não seja novidade, né? Mas a gente tem agora estamos tentando construir um banco que é um contingente potente de recursos humanos da CES, de servidores que têm formação pós-graduada e condições de fazer pesquisa, né, na CES. Então, a gente está iniciando, ainda que timidamente, contato com esses servidores, para daí começar a discutir, e este evento é um dos momentos em que a gente está se aproximando. Esse evento aqui tem várias intenções que não necessariamente estão escritas lá, mas uma é de começar um diálogo com os servidores da CES e dizer, olha, gente, está aqui ó, a pesquisa, podemos fazer, vamos lá, vamos se juntar. Então, essa atualização, esse levantamento dos recursos humanos, quem está encabeçando é a Ana Moura, que é uma servidora da ESP, e nós temos já tentado atualizar eles para ver e daí contatar com esses trabalhadores. Não necessariamente a gente sabe que tem que ter formação e pós-graduação para fazer pesquisa, não é isso, mas os editais, enfim, exigem que tenha uma formação mínima. Tá? Uma coisa
uma ação, né, uma ação que foi feita lá no começo, enfim, no meio da PPCs, que era uma proposta de fluxo, isso já tinha sido feito, teve uma portaria 849 de 2018 que criava um fluxo. Nós agora atualizamos esse fluxo, né? E ele será inserido na página da CES e será todo informatizado. Então, assim, aumentando o dinamismo, as possibilidades de avançar cada vez mais. Em 2018, teve um seminário de pesquisa com a participação de especialistas interessados em pesquisa, pessoal do Ministério da Saúde, da Fiocruz, avaliando a implementação da CES. Nessa época foi destacado, então, o reconhecimento da CES como uma instituição de pesquisa e também foi discutido os limites que a CES tem em concorrer com universidades, né? Em concorrer com editais, em editais com universidades que já têm uma história, uma cultura de captação de recursos, de grupos que já estão consolidados, grupos de pesquisa, e aí isso é uma questão que nós temos no nosso radar, assim, no nosso horizonte, no comitê gestor, de cada vez mais avançarmos nisso também, na política, de poder colocar a Secretaria da Saúde no mesmo patamar desses grupos de pesquisa das universidades. Nós queremos sair daquela condição e estamos saindo de ser apenas fornecedores de dados e informação para outros grupos pesquisarem. Nada contra os outros grupos, mas nós da CES, podemos trabalhar com os dados que nós temos, que são riquíssimos. Bom, atualmente, como está a PPCs? Tá? A PPC está localizada na Escola de Saúde Pública desde março de 2020, segue respeitando e seguindo as orientações do grupo de formulação da proposta da PPCs, lá de 2012 e 2013, reiterando que a pesquisa é uma estratégia para a melhoria das ações de saúde, das ações técnicas, da gestão, e buscando cada vez mais ampliar o papel da CES nesse sentido. A partir daí, a gente foi, então, consolidando algumas lutas, enfim, né? E, atualmente, qual é o objetivo da PPCs, que não é um objetivo atual, ele vem nesse estofo, nessa trajetória da PPCs lá de 2012 e 2013. Qual é o objetivo, digamos, guarda-chuva maior da política de pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde? Implantar ações que sejam estruturantes para o incremento da produção em pesquisa na CES. E qual é a finalidade? Contribuir nos processos de atenção, promoção, prevenção, assistência, educação, vigilância e gestão em saúde. Então, este é o horizonte, o que ilumina a PPCs. Tá? Objetivos específicos estão lá. Consolidar a política de pesquisa. Antes, um objetivo há mais tempo, digamos, era criar uma política de saúde, implementar. Agora nós estamos no outro momento, é consolidar uma política que já existe. Ampliar a participação dessa política na produção em pesquisa e saúde. Capacitar ou implementar que os departamentos, enfim, da CES, tem uma maior competência para a pesquisa em saúde. Implementar infraestrutura de informação para a pesquisa. E valorizar os servidores com função de pesquisa e desenvolvimento em saúde no plano de carreira. Eu gostaria, e daí criar uma estrutura de gestão de pesquisa. Eu gostaria, neste momento, Karen, que tu pudesse fazer uma fala neste objetivo, que é valorizar os servidores com pesquisa, de uma conquista que era uma bandeira, e vamos combinar que era uma bandeira que ninguém acreditava muito, né, cara? Que se pudesse conseguir algum tipo de respaldo para a carga horária para realizar a pesquisa, e isso foi uma conquista de 2020, quer dizer, a pandemia também ajudou em algumas coisas. Se tu pudesse, porque depois eu vou falar dos outros objetivos, mas esse eu gostaria que tu falasse em nome da direção da ESP, que foi quem Sim. levou adiante essa questão.
Quando nós fomos convidadas para assumir a coordenação do comitê gestor da política de pesquisa, e aconteceu isso, se não me falha a memória, consolidou-se isso em agosto, setembro de 2020, né? Nós nos deparamos, claro, com todo esse aspecto histórico que vinha acontecendo da construção deste grupo que estava nomeado, e na sequência houve a nomeação e a confirmação de alguns nomes, a continuidade de alguns nomes, mas a confirmação de outras pessoas que representam cada departamento da secretaria. Então, a composição deste comitê é exatamente esta, é uma visão plural de todos os servidores da secretaria, né, pensando nos aspectos institucionais que envolvem e de política, enfim, e inclusive de espaço da pesquisa dentro da secretaria. E um dos aspectos que nos chamou a atenção foi que o pesquisador da secretaria não tinha as horas protegidas para o desenvolvimento da pesquisa no seu horário de trabalho. Então, não havia esse entendimento de que a pesquisa também faz parte do processo de trabalho. O trabalho ele pode ser um foco de pesquisa científica também. E a pesquisa científica que envolve o processo de trabalho, ele pode qualificar não apenas o processo de trabalho de um servidor da Secretaria de Saúde, mas também de qualificar a própria gestão, o processo da tomada de decisão. Então, quando nós nos deparamos com essa questão de que quando um pesquisador, um servidor com o perfil de pesquisador no seu processo de trabalho precisava desenvolver uma pesquisa, ele precisava fazer isso fora do seu horário de trabalho. Inclusive, essa foi uma das questões que apareceu muito fortemente no edital do PPSUS e que inviabilizava a inscrição de projetos. Os pesquisadores não entendiam que a sua participação era necessária e bem-vinda. Então, a partir desse entendimento de que a pesquisa, ela precisa fazer parte do processo de trabalho, o servidor precisa ter esse reconhecimento como também uma pessoa que desenvolve, que produz o conhecimento dentro da secretaria e fundamental para a qualificação de todo esse processo, se entendeu que era necessário levar essa solicitação adiante à secretária Arita Bergman. Então, esse movimento foi feito juntamente com a nossa diretora, Terezinha Valduga Cardoso. Então, isso foi um movimento que foi a continuação de um desejo do grupo que nos precedeu. Então, já havia essa necessidade, já havia esse desejo, e tudo se encaminhava para que houvesse esse entendimento. E depois de algumas reuniões e de alguns encaminhamentos, houve este entendimento de que sim, o servidor ele tem que ter as horas protegidas, né? Ele tem esta possibilidade de ter as horas protegidas para o desenvolvimento da pesquisa institucional. E a pesquisa institucional é aquela onde se compreende que no processo de trabalho existe um problema que é passível de pesquisa, né? É passível de pesquisa científica. E é claro que a Secretaria de Saúde tem vários tipos, né, de processo de trabalho e, com certeza, vários problemas que envolvam o processo de trabalho. Tipo, o pessoal fechar desativar o som aqui, tá? Então, foi isso que aconteceu. Isso foi um ganho muito grande para a secretaria, isso foi um ganho muito grande para o servidor, o reconhecimento dos servidores enquanto pesquisadores. E agora, no segundo passo desta conquista que ocorreu no final de 2020, o comitê gestor entendeu que nós precisamos instrumentalizar as pessoas, porque nem todas as pessoas estão desenvolvendo a pesquisa ou, a partir de um mestrado, de um doutorado, de uma especialização, continuaram desenvolvendo pesquisas em sua
carreira ou no seu processo de trabalho. Então, nós entendemos que, na sequência de continuar apoiando a pesquisa na secretaria e continuar apoiando o servidor que se dedica à pesquisa no seu processo de trabalho, nós precisamos ter eventos que ajudassem as pessoas a desenvolver isto. Então, um dos grandes objetivos deste evento é exatamente este, né? É sensibilizar os servidores e os outros pesquisadores que também estão compondo este evento e também instrumentalizá-los para que, por exemplo, nos editais de fomento como do PPSUS, nós tenhamos uma representação da secretaria, né, muito maior do que tivemos sempre. Esse é o nosso grande objetivo, que as pessoas possam se preparar para os editais de fomento externos, internos e tudo o que houver ainda pela frente, né, Maria Isabel? Estamos aí muito otimistas, pensando em dar esta visibilidade da pesquisa científica para a Secretaria Estadual de Saúde. Obrigada, Karen. Bom, dando continuidade, daqui a pouco eu termino, daí para o Bernardo entrar, então, com a questão do fluxo, mas o que eu acho que é importante, me parece destacar aqui, então, é nessa consolidação da PPCs, nessa institucionalização, então, da pesquisa, o que nós estamos fazendo? Não tem ordem de prioridade, tá, gente? Foi como eu organizei aqui. Há uma reorganização e revitalização da divisão de pesquisa localizada na ESP. Então, assim, a equipe de pesquisa, que por muito tempo era eu, mais, assim, um pouco da carga horária dividida com a Cláudia Cruz, com o Alexandre Gamba, com a Daniela Copete, que saiu depois da CES, foi para o interior. Então, assim, uma equipe de pesquisa da ESP, que era equipe, mais ou menos, agora nós temos uma revitalização, nós temos mais membros e estamos esperando mais alguns, com dedicação para a divisão de pesquisa. Isso é da concretude, né? Não é encher sala, é realmente assim, agora podemos pensar mais longe. Pela primeira vez nós estamos pleiteando, estudando a possibilidade da divisão de pesquisa ter um orçamento específico. Isso é uma das, digamos assim, das bandeiras que vamos levar adiante, depois se a Karen quiser falar sobre isso também. O comitê gestor da PPCs tem representação de cada departamento da CES, que é fundamental para implementar e monitorar a produção em pesquisa. Cada vez mais, quando eu digo cada vez mais, não quer dizer que antes não fosse, mas é que nós estamos cada vez mais tentando garantir que o comitê gestor da PPCs trabalhe ombro a ombro com o CEP, tem membros do CEP no comitê, com a divisão de pesquisa. Então, assim, tentando construir uma unidade orgânica, dinâmica, que vá consolidando cada vez mais. Este comitê desenhou um novo fluxo para pesquisa que está em vigor. Nós estamos ainda alinhando algumas questões, né, porque para muitos pesquisadores é uma surpresa ter que encaminhar o projeto que vai ser feito, que vai colher informações da Secretaria Estadual da Saúde e encaminhar para a Secretaria Estadual da Saúde. Isso tem sido uma surpresa para alguns pesquisadores que nunca fizeram isso antes, né? Então, a gente está desenhando esse fluxo, o fluxo está desenhado, né? Vai ser todo informatizado, o Bernardo vai falar sobre ele. Nós estamos cada vez mais estimulando a participação da CES através de projetos de pesquisa em editais com fomento ou sem fomento. Estamos pleiteando apoio, recurso financeiro da CES para alguns projetos que são factíveis, que sejam da CES e que vão incidir nas necessidades do SUS. Estamos também trabalhando numa perspectiva de ampliar a publicação com os resultados das pesquisas e a inserção desses dados no SUS. Uma bandeira que já vinha sendo levantada é realmente incluir a pesquisa no Plano Estadual da Saúde com destaque, acho que isso é uma das questões que a gente vai ver.
E uma ação que assim, digamos assim, o coração disso tudo, pelo menos na minha opinião, que é assim, ações para gerar conhecimento, para qualificar, né? Não só para desejar, mas para materializar a possibilidade de pesquisa. Esse simpósio é uma das ações que nós estamos fazendo. E nós tivemos aprovado pela primeira vez na FAPERGS, no edital de apoio à organização de eventos, o nosso primeiro seminário regional, que vai ser realizado em novembro, também a centralidade na pesquisa. Então, este simpósio já é uma ação de capacitação dos servidores interessados na pesquisa, na elaboração e gestão de projetos. Amanhã vai ter uma oficina sobre elaboração de projetos. Na quarta vai ter mini curso sobre como ler um edital de pesquisa. Nós temos também capacitação como objetivo, capacitação dos servidores, pesquisadores sobre legislação, etc. Nós temos 2 mesas neste simpósio que vão tratar disso, sobre legislação, sobre propriedade intelectual, uso de imagem. Nós estamos também trabalhando na ampliação do apoio a publicações da CES, então, não só no boletim, mas também pensar isso para outras revistas, trabalhando cada vez mais na ampliação da informação, né, sobre pesquisa. Esse evento é um deles, e nós já estamos pensando assim, porque foi extremamente valorizado os minicursos. A Karen não tem mais vaga para os minicursos, e ela foi abrindo mais vagas. Então, assim, o que a gente viu? Tem uma demanda para esses minicursos, tem uma demanda para elaboração de projeto, tem uma demanda para pesquisa qualitativa. Então, nós já estamos pensando em como poder multiplicar esses minicursos para cada vez mais gerar mais informação, mais capacitação. Realização de eventos para disseminação da produção. Então, nós temos aqui o simpósio, vamos ter o CERET, né? Cada vez mais pensando nesse compromisso nosso de, além de poder gerar conhecimento, também, porque gerar conhecimento é uma parte da coisa. Existe um compromisso ético de todo pesquisador, é que esse conhecimento seja útil socialmente, que ele seja útil cientificamente, ele tem que ser socializado. Na PPCs nós temos linhas de pesquisa, tá? Que é um trabalho, assim, uma construção que já vinha de muito tempo e que agora foi atualizado com a participação do pessoal do comitê gestor. Essas linhas de pesquisa, até o momento, nós estamos assim formatando elas, mas assim, a gente já pode anunciar que é formação e processo de trabalho em saúde, a outra linha é gestão dos sistemas de saúde, a outra linha é políticas de saúde, outra controle social e participação social, e a outra vigilância em saúde. Tem uma pulada aqui na minha apresentação, só um minutinho. Eu estou tentando resumir porque eu falo muito. Então, assim, pessoal, da história, dessa visita à história, trazendo de lá e atualizando em que momento nós estamos, eu acho que já estou falando há mais de meia hora, eu acho. Tá suficiente. Agora o Bernardo vai falar e depois... Pode falar com calma, Marisabel, nós temos aí tempo. Tem uma coisa que eu não consigo, Karen, nessa altura, mas é diminuir o ritmo, é assim, é aceleradíssimo. Sim. Então, não, mas eu acho que assim... Pegando uma questão que tu falaste, né, que nós, no finalzinho do ano passado, né, e início desse ano, a gente instituiu os grupos de trabalho, né, os GTs, Sim. né, que é isso que estavas falando agora, e temos alguns GTs bem importantes, que é a questão da política da pesquisa, a questão da legislação de dados, né, gerenciamento de dados, que também é outro aspecto bastante importante sobre a dimensão institucional da secretaria, já que ela é fiel depositária de vários bancos de dados que envolvem as pessoas, né, as pessoas e os processos da secretaria. Então, nós temos alguns
grupos que estão trabalhando, e um deles que envolve a questão das linhas de pesquisa, o ressuscitamento, né, a reativação, reavivamento dessas linhas de pesquisa, para que nós tenhamos cada vez mais fortalecido o processo de pesquisa dentro da própria secretaria. Então, este processo todo que vinha sendo construído, né, e que a gente continuou esta construção, ele é um processo que ele é endógeno e exógeno, né, Maria Isabel e Bernardo? Por quê? Porque ele passa por todo um fortalecimento e reconhecimento da pesquisa dentro da secretaria, mas também acolhendo a pesquisa de outras instituições, envolvendo parcerias, envolvendo o acolhimento de pesquisas trazidas por representação de pesquisadores de outras universidades, de outras instituições, também acolhendo a pesquisa de grandes instituições, como agora estamos trazendo para o Rio Grande do Sul, né? Houve o acolhimento dessa pesquisa da Fiocruz, que é o consórcio Fiocruz, um projeto que está tramitando na Secretaria com 4 países, que envolve a questão da doença de Chagas, né, de todo um projeto de 4 anos com um fomento aí da Unitaid e do Ministério da Saúde de 19 milhões de dólares. É um projeto imenso que vai envolver o Rio Grande do Sul, mais 5 outros municípios e 4 outros países. E a secretaria também vai estar sendo representada. Então, é uma alegria a gente poder ver a pesquisa, de fato, acontecendo no nosso estado, né? E desde um estudo de conclusão de cursos, né? Até uma tese de doutorado, até uma dissertação de mestrado, tudo isso é ciência, tudo isso é pesquisa, tudo deve ser devidamente valorizado. E é por isso que o Comitê Gestor ele tem esta visão e ele está fortemente imbuído de desenvolver essas ações para fortalecimento e consolidação de todos os aspectos da pesquisa. É uma construção, né, pessoal? Não é uma construção fácil, é uma construção desafiadora. Outros construíram, colocaram alguns tijolinhos aí nesta construção, né, pessoal? E a gente vem fazendo esta continuação desse trabalho. Uma questão que eu acho que assim pode ser redundante, mas que o óbvio precisa ser dito, né? É uma construção coletiva. E eu tenho várias alunas aqui, doutorandas e mestrandas assistindo, a gente sabe que o coletivo é sempre mais difícil, né? A gente sentar e pensar sozinho, ok, quando tu começa a discutir com todo mundo, são várias ideias, etc. As linhas de pesquisa, por exemplo, algumas vinham sendo discutidas lá na ESP, na divisão de pesquisa, mas agora se atualiza. Tem uma contribuição, por exemplo, importante do SEVES, sugerindo se não, nós temos que ter específico, porque a pandemia está trazendo algumas demandas específicas que não se tinha antes. Então, nós precisamos de uma linha de pesquisa que contemple isso de novo que está acontecendo em função da pandemia. Então, é absolutamente atual, né? Absolutamente atual. A gente vai se revitalizando nesse processo de construção coletiva. É muito interessante. Pesquisas já aconteciam antes, mas a gente nem sabia, nem tinha conhecimento. A CES só era mero fornecedor de dados, né? Depois a gente sabia, apresentaram uma pesquisa lá não sei aonde, não sei quando, e a gente sabia que tinha passado pela CES. Agora, o que acontece? Está na nossa mão, nós pegamos isso com a mão. E o nós não sou eu, a Karen e o Bernardo, é um comitê gestor que está se reunindo exaustivamente, eu diria para vocês, tá? pensando em vai e volta, e se reúne em grupo. Então, assim, eu acho que a gente está aqui apresentando um produto muito legal, de um esforço coletivo, de todos os departamentos da CES, né, para materializar um desejo que já vinha adiante, mas que agora a gente está
atualizando ele, reeditando ele dentro das demandas deste momento histórico, né? Então, eu costumo dizer, né, Maria Isabel, eu acho que isso até virou um mantra nas reuniões, que o comitê gestor não é a coordenadora, não é a Karen, né? O comitê gestor é o coletivo. E é graças a esse coletivo que nós trabalhamos desde o início que nós temos conseguido avançar em algumas questões, né? E tenho certeza que continuaremos avançando com o apoio deste grupo fantástico que tem se dedicado, né? Principalmente nesse momento de pandemia, onde eu vou contar para vocês as agendas de trabalho, elas aumentaram o fluxo de forma muito vertiginosa. Então, com certeza, é um grande desafio a gente conseguir estar oferecendo, né, e trabalhando todas essas agendas, né, inclusive a do comitê gestor. é um grupo também que não que cada um tem atrás de si um departamento, né? Representa departamentos, as demandas dos departamentos. Então, é um grupo que tem atrás de si uma instituição que é a Secretaria Estadual de Saúde, que não é coisa pouca. Então, é muito trabalho. Mas também a gente tem usado, isso eu gostaria de dizer publicamente, a gente tem trabalhado com muito rigor em tudo que a gente faz. O roteiro, que depois, se der o tempo, eu falo, de como a gente avalia os projetos, é muito rigor. Não é uma coisa assim. E não é nada fácil. Quando a gente põe rigor, torna mais difícil. Quando a gente põe coletivo, fica mais difícil, mais complexo. Mas estamos avançando. Então, acho que agora, talvez, o Bernardo apresente, enfim, depois, se Sim, eu vou precisar, eu vou te agradecer, Maria Isabel, pela tua explanação, porque tu lembraste a importância dessa construção coletiva que houve no passado, né? E tu contextualizaste o trabalho que a gente vem fazendo, né? Como eu já disse para vocês, a minha história no comitê gestor iniciou a partir da nomeação como responsável, e isso aconteceu no final de agosto, início de setembro. Então, todo esse trabalho que vem tendo a continuidade, né, com este grupo que nós tivemos pessoas novas acrescentadas, junto com pessoas que já estavam, recomeçou, né, a continuidade a partir desse momento. Então, é um grande desafio, eu agradeço, inclusive, a Maria Isabel por todo o esforço, todo o grupo que tem estado com a gente, e vou passar a palavra para o Bernardo, que vai falar um pouquinho sobre a portaria 334 e o que isso significa. Perfeito, pessoal. Então, bom dia. Eu vou compartilhar minha tela aqui e eu peço só que vocês confirmem que estão visualizando tudo direitinho. Estão conseguindo enxergar direitinho? Sim, sim. Pelo menos Perfeito. acho que está tudo Então, eu vou certo. falar sobre o fluxo e solicitação de dados para pesquisa da Secretaria, né? Então, como já me apresentei ali no início, Bernardo Paulino Sotero, deixa eu ver aqui se ele está me lembrando para passar. Passou. Bom, então, eu sou sanitarista, né? Fiz minha graduação na UFRJ, sou especialista em preceptoria pelo SUS e mestre em política, planejamento, administração e saúde. Na secretaria, então, funcionário de carreira, né? Dentro do cargo ali de analista em políticas e sistemas em saúde. E atualmente estou lotado no Hospital Psiquiátrico São Pedro, ali dentro da divisão de unidades próprias, como eu já falei ali no início, que tem uma articulação estreita no que toca ao planejamento, administração, com as nossas unidades próprias, que são HCI, o Hospital Colônia Itapuã, Hospital Sanatório Partenon, Ambulatório de Dermatologia Sanitária e o Hospital Psiquiátrico de São Pedro. Além disso, então, sou suplente da Karen, né, na coordenação do Comitê Gestor da Política de Pesquisa e também represento o Departamento de Gestão da Atenção Especializada neste comitê. Hoje vamos falar de forma rápida, assim, né, nesse curto espaço que a gente tem para
conversar hoje sobre 3 principais tópicos. O principal tópico, então, como a Karen já adiantou, é falar sobre a portaria 334, mas eu não poderia trazer a portaria, a discussão da portaria, sem trazer um pouco dessa organização do comitê gestor, que a própria Maria Isabel já trouxe um resgate histórico bem importante, e, por fim, apresentar ali a nossa questão dentro do site da Secretaria, né, as informações de pesquisa que estão contidas dentro dele, esperando que, assim, todos nós consigamos ter uma ideia desse fluxo de solicitação de dados de pesquisa dentro da SEX. Então, para falar da organização do Comitê Gestor da PP6, a própria Maria Isabel já trouxe um resgate histórico de que essa discussão começa lá em 2012, né? Então, em 2012, foi criada aí, nessa portaria 703, a comissão que formulou, né, que tinha como objetivo formular a proposta da Política Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação em Saúde. Então, ela já começa assim com a proposição de um grupo que tinha um objetivo assim bem importante, né, e muito mais amplo do que uma política estadual de pesquisa da instituição, mas uma política de Estado visando aí a ciência, tecnologia e inovação, então com fronteiras que ultrapassam em muito, né, a questão institucional da secretaria. Já em 2016, esse grupo ganha uma nova formulação, já um novo governo, né? Tem, mais uma vez, vamos dizer assim, um olhar e um foco grande na criação de uma comissão para a implementação da política de pesquisa da Secretaria. Então, o grupo inicial tentou fazer um esforço no desenvolvimento de questões relacionadas à ciência e tecnologia, e, num segundo momento, já em 2016, esse tema volta ao interesse da gestão estadual, criando um grupo que tinha como objetivo implementar, então, a política de pesquisa da própria secretaria, né? Sem deixar de tocar as questões relacionadas à ciência, tecnologia e inovação, mas com foco exclusivo em pensar essa implementação da PP6 dentro da secretaria. Mais uma vez, em 2016, o grupo, e aí já um pouquinho mais do meio para o final do ano, cria o entendimento de que o melhor formato seria, então, de um comitê gestor, e aí, como a Karen e a Belinha já trouxeram, né, um comitê que pudesse ter representação de todos os departamentos da secretaria, e assim foi feito. Então, tivemos uma portaria 316, que buscava, então, ter representantes nos vários departamentos para que pudesse, então, discutir essa implementação da PP6 dentro da própria SEIS. E, atualmente, né, a gente teve a reformulação do grupo mais uma vez, o grupo continua com outros objetivos, né, também pensando aí na implementação e principalmente na informatização desse fluxo da política de pesquisa dentro da secretaria. Então, assim, foram importantes para a organização do comitê a Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia lá em 2004, que trouxe como uma das recomendações e foi o grande disparador ali, para além de outros processos, como o próprio protagonismo de alguns centros da secretaria, como o IPB, a FEPS, o próprio Hospital Psiquiátrico São Pedro, que tinham, na sua história, um protagonismo dentro da pesquisa bem importante, e, em determinado momento, os técnicos da secretaria e a própria gestão chegaram ao entendimento de que alguma organização maior era fundamental, né? Então, a própria conferência, já em 2004, foi um grande disparador para o grupo que, no início ali de 2012, pretendia começar essa discussão. Eu colocaria também a Política Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde em 2008, né, como um outro grande disparador para esse processo. E, por fim, como eu já próprio mencionei, né, a necessidade e a importância de estruturar, potencializar e incrementar a capacidade de pesquisa da secretaria, que, como a Belinha bem trouxe na sua fala, acontecia de forma esparsa, não organizada,
e, enfim, longe do que todos nós entendemos como sendo o ideal. Então, esses foram grandes justificativas. Já em 2016, dentro desse processo de implementação e de pensamento, né, do próprio fluxo da política de pesquisa, chegou-se ao grande objetivo de que a política de pesquisa da Secretaria deveria implantar ações estruturantes para o seu incremento da produção de pesquisa, né, visando contribuir com processos de atenção, promoção, prevenção, assistência, educação, gestão e saúde. Para isso foram definidos alguns objetivos específicos, e dentro deles eu quero que vocês entendam como o fluxo nasce, né? Por isso estou trazendo esse resgate histórico. Então, como objetivos específicos da política de pesquisa que se desenhava já em 2016, eu trouxe, então, a própria necessidade de institucionalizar essa política dentro da secretaria, a própria necessidade de ampliar a participação da ACES dentro da produção de pesquisa. A Belinha bem trouxe de que as pesquisas aconteciam, né? E as solicitações de dados chegavam por meios diversos, e, infelizmente, quando nós nos deparávamos com os produtos de pesquisa que contavam com os dados, e muitas vezes com o esforço de vários técnicos, a gente não enxergava o nome da secretaria nesses produtos. Então, também estava posto como objetivo específico, então, dotar as organizações da secretaria dessa maior competência, e para isso a gente precisava se organizar, não só como comitê, mas identificando as estruturas voltadas para o próprio fomento da pesquisa dentro da secretaria, mas também estruturas voltadas para a organização administrativa, né? Então, todos esses eram objetivos da política que se desenhava ali, do documento que desenhou o segundo esboço da política estadual de pesquisa já em 2018. Então, para isso, a gente precisava implementar a infraestrutura de informação, objetivo esse que vem sendo perseguido atualmente, né? E muito em breve nós teremos a informatização do fluxo, a valorização dos servidores com a função de pesquisa e desenvolvimento em saúde dentro do plano de carreiras. Conseguimos algo parecido, né? Ainda não dentro do plano de carreira, mas um ganho importante, que foi a própria Karen e a Belinha também já mencionaram isso no início, que é o direito do espaço e do horário reservado para as pesquisas institucionais, né? E também a própria criação dessa estrutura de gestão da pesquisa que a gente conseguiu atualmente aí na Escola de Saúde Pública. Eu vou colocar depois ali o endereço. Então, para falar agora especificamente da Portaria 334, ao invés de trazer todos os acordos ali, parágrafos, enfim, os artigos que a gente tem na portaria, eu tentei trazer um fluxo resumido, porque tanto pelo tempo como também pelo objetivo de maior entendimento, né? Que eu digo, com certeza na nossa audiência hoje a gente tem tanto técnicos da secretaria como pessoas que são de fora da secretaria, então vou tentar dar uma visão geral, né? Então, a portaria 334 ela já surge como uma reunião de todos esses esforços que eu mencionei ali nos objetivos desse rascunho da política de pesquisa de 2018, quando então o grupo chega à conclusão de que nós precisaríamos de um guia maior, né, formal, institucional, que pudesse orientar pesquisadores e técnicos com relação ao fluxo e também as orientações de atendimento à requisição de dados para projetos de pesquisa e outras finalidades. Então, a portaria sai em 2019, e se eu pudesse resumir para vocês, esses são os 4 principais pontos da portaria. Basicamente, o pesquisador ele precisa preencher um requerimento, né, que está disponível no site da Secretaria. Depois eu vou dar o endereço direitinho para vocês. Um termo de compromisso, onde ele vai firmar com a Secretaria esse pacto, né, de que os produtos publicados e, enfim, o seu total respeito às questões éticas, enfim, que estão postas dentro de qualquer processo envolvendo pesquisa. E
num segundo momento, a declaração de evidente interesse público, que no formato de 2020, a gente meio que substituiu esse documento por um parecer, e aí eu vou explicar direitinho, mas a declaração do evidente interesse público, ela nasce exatamente em resposta à lei de acesso à informação. Era um link que a gente precisava ter com a lei de acesso à informação, onde ficasse claro e evidente, tanto para a secretaria como para os pesquisadores, de que aqueles dados, que por muitas vezes são sensíveis, né, eles tinham um uso e um objetivo muito claro de que interessava ao Sistema Único de Saúde naquele momento. E, por fim, então, a área ou o departamento, o local da secretaria que vai ceder os dados, através da sua direção, poderia fornecer o termo de autorização institucional que será utilizado pelo pesquisador na sua submissão à plataforma Brasil. Eu não trouxe nada sobre o CEP, porque a oficina que nos antecedeu foi da Sara e ela trouxe bem detalhada a questão do CEP, CONEP, todas as suas necessidades, né? Então, em havendo a necessidade de passar por um comitê de ética, o termo de autorização institucional será fornecido para o pesquisador ou para aquele solicitante dos dados. Então, de forma resumida, o que acontece hoje? O pesquisador se dirige ao site da secretaria. No próximo slide eu vou colocar para vocês o endereço. Preenche os anexos 1 e 2, que são o requerimento do pesquisador e o termo de compromisso. Além disso, anexa o seu projeto de pesquisa com todas as suas etapas, e o próprio site já ajuda, né? Mas são as etapas formais, de introdução, metodologia, cronograma, enfim, todas as informações que contemplam aí um projeto de pesquisa. A partir disso, ele encaminha o anexo 1 e 2, bem como o seu projeto de pesquisa, para o e-mail do comitê gestor, né? Eu já vou colocar também o e-mail do comitê gestor ali para facilitar. E nesse ponto 3 a gente precisa dar uma pausa, porque a partir do momento que o comitê gestor recebe esses documentos, há uma verificação do envio adequado, né, tanto do anexo 1 e 2, como do projeto de pesquisa. Algumas vezes o pesquisador acaba esquecendo de enviar um dos anexos, a gente faz essa verificação, e então o comitê gestor leva essa ideia, esse interesse do pesquisador de contar com os dados de algum dos nossos departamentos, e a gente acaba definindo em reunião um parecerista que vai fornecer, enfim, as informações necessárias, levar para a direção do departamento de interesse, fornecendo assim as informações de pertinência e adequação deste projeto de pesquisa e podendo, então, devolver para o pesquisador tanto o anexo 3 e 4, que são a declaração do evidente interesse público, que na atual gestão ganhou o formato de um parecer, né? Então, os pesquisadores recebem um parecer como devolutiva. Esse parecer pode ser positivo ou negativo. Caso ele seja negativo, solicitando algumas adequações, a gente tem 30 dias para conseguir devolver essas adequações, e o termo de autorização institucional será fornecido em caso de parecer positivo. Então, com base nisso, né, óbvio que a gente também, depois desse passo 4, espera que o pesquisador encaminhe, caso seja necessário, para o CEP, para a avaliação ética, né, para o Comitê de Ética fazer as suas análises, e, por fim, a gente aguarda os produtos de pesquisa que forem desenvolvidos com os dados que a Secretaria forneceu, sejam comunicados e compartilhados com o Comitê Gestor. Então, no site da Secretaria, a gente tem esse link, onde os pesquisadores podem se dirigir e conseguir ter acesso a dois grandes tópicos. O primeiro tópico, que vai trazer uma reunião das orientações gerais, né? Boa parte do que eu já mencionei aqui, mas está tudo escrito no site, e vocês podem se dirigir ao site, enfim, ler com mais calma. E o resumo dessas etapas que eu mencionei ali no nosso fluxo, desse processo tanto de avaliação e autorização por termo de autorização institucional.
Então, a localização e o contato do comitê gestor, a gente tem aí lá na Escola de Saúde Pública, né, na Avenida Ipiranga, 6311, e o e-mail da política de pesquisa é esse. Caso alguém tenha alguma dúvida maior, o telefone da Escola de Saúde Pública também está aí. E esse é um pouquinho do nosso trabalho no comitê gestor pré-pandemia, né? Pós-pandemia, a gente ainda não conseguiu ter uma reunião com todos os membros de forma presencial, mas esse é um esforço nosso, que a gente tem certeza que com o avanço da vacinação, dentro em breve, esperamos todos estejamos reunidos todos mais uma vez. Então é isso, essa é a minha mensagem, que todos possam se cuidar, e eu fico à disposição caso vocês tenham alguma outra dúvida. Eu ainda gostaria de pegar um pouquinho a tua fala, um pouquinho atrás, falando um pouquinho sobre essa questão do fluxo, né? Que muitas vezes os pesquisadores têm dúvida em relação ao parecer do comitê gestor, por conta das questões éticas. Então, é bem interessante que a gente deixe claro que o comitê gestor ele não avalia com profundidade as questões éticas, né? A grande questão do comitê gestor é a avaliação das questões institucionais que envolvem a guarda dos dados da secretaria e também a questão do uso dos equipamentos e acesso aos servidores, porque muitas pesquisas não envolvem apenas acesso a banco de dados, envolve também acesso à pesquisa a servidores e acesso ao equipamento presencial, né, aos equipamentos da própria secretaria. Então, tudo isso, sob o aspecto legal e institucional, ele é avaliado. Então, com que objetivo? Para que a gente entenda, de fato, o que é necessário, né, e possa subsidiar o gestor que vai assinar o termo de anuência institucional sobre o que se trata e qual é o valor que isto irá agregar em termos de pesquisa, né? Porque às vezes o nosso gestor de cada departamento precisa ser orientado e também esclarecido sobre o que se trata uma pesquisa. Então, este parecer, ele tem exatamente essa análise, não é uma análise que é somente científica e tampouco uma análise ética, porque nós temos um comitê de ética que, na sequência, vai fazer isto, mas é uma análise institucional, né? E aí vocês podem me perguntar, porque várias pessoas me perguntam sobre isso, mas afinal, Karen, o que é uma análise institucional, né? O que é um parecer institucional, né, Maria Isabel e Bernardo? Que essa foi uma construção, e é uma construção, que o comitê vem fazendo paulatinamente, à medida que vem avançando, né, nesta implementação da portaria 334. Como a Maria Isabel disse, a portaria 334, ela foi instituída em 2019, mas, de fato, como ela está acontecendo hoje, ela não ocorria. Então, os projetos, eles entravam sem serem avaliados, né, por um comitê, e os termos de anuência, muitas vezes, chegavam ao gestor sem o conhecimento do que se tratava o projeto. Então, hoje, né, e desde que o comitê fez o entendimento da importância que isto tem, principalmente agora com a nova legislação do gerenciamento de dados, como é importante que uma instituição como a Secretaria de Estado tenha um comitê que se preocupa por essas questões, né, que está atenta a essas questões de proteção dos dados de servidores, da própria secretaria e dos usuários. Então, é uma responsabilidade deste comitê, né, resguardar a instituição Secretaria Estado de Saúde, né, Estadual de Saúde, em relação a esses aspectos institucionais. Então, é isto que é levado em consideração quando se elabora um parecer. Então, o parecer não é especificamente técnico, né,
e não é, técnico do aspecto científico, né? Mas não é, e também não é apenas um parecer ético, porque nós temos um comitê ético totalmente consolidado na Secretaria, que faz um excelente trabalho, mas nós temos um comitê gestor que vai se preocupar com esses outros aspectos institucionais que envolvem o acesso e utilização dos dados da Secretaria, visando subsidiar os nossos gestores, que são todos os chefes de departamento e inclusive a nossa secretária. Então, é só lembrando, porque às vezes não fica muito claro para as pessoas, e nós, do comitê, precisamos nos debruçar sobre esse aspecto para desenvolvermos coletivamente esse conceito, né, do que realmente é de fato um parecer institucional. Então, a partir desse entendimento que o grupo teve, começou a se elaborar os documentos que precisavam ser feitos, né? E elaborar, inclusive, o parecer. O que deveria de constar deste parecer? Então, inclusive, houve até um grupo de trabalho que a Maria Isabel e outros componentes do comitê gestor participaram, e tivemos a proposta da elaboração desse documento, que é o documento que os pesquisadores recebem, né? E que também os gestores recebem, dando subsídio à assinatura do termo de anuência. Só lembrando que esse termo de anuência institucional, se houver uma pesquisa que envolva seres humanos e que vá para a Plataforma Brasil, este documento ele é fundamental para que a pesquisa consiga prosseguir, né? Então, ela realmente é necessária. E é claro que, como eu costumo dizer, que como quando a gente entra na casa de qualquer pessoa, nós tocamos a campainha, nos apresentamos, dizemos a que viemos, e eu diria que o comitê gestor é o comitê de recepção, né, da pesquisa dentro da secretaria. Nós é que recepcionamos as instituições, os pesquisadores, né, e vamos ser a antessala, né, de um projeto que entra para tramitar na secretaria. Não sei se a Belinha, a Maria Isabel, se gostaria de complementar essa questão do parecer. Assim, eu tenho um roteirinho lá que a gente em grupo criou. Só um pouquinho. Não, desculpa. Assim, o que eu queria dizer, esse estranhamento que tem frente ao comitê gestor, realmente é porque não tinha a cultura, né, estabelecida. Porque nas universidades, por exemplo, eu sou da PUC, tem o sistema de pesquisa, cada escola tem uma comissão, que seria um comitê gestor, que vai avaliar os projetos, e, inclusive, vai dizer se ele vai para o comitê de ética ou não. Então, tem uma avaliação de todos os projetos, né? Que é o que o comitê gestor faz, né? Algumas diferenças, mas assim, depois, aqueles que têm questões éticas, eles vão para o comitê de ética, vai para a Plataforma Brasil, vai para o comitê de ética, mas antes tem essa análise primeira, que vai ver desde se todos os documentos estão ali, a factibilidade, que é o que o comitê gestor faz. Bom, essa análise desse projeto, como eu dizia antes, tudo foi construído com muito rigor. Teve um grupo que sentamos juntos e criamos um roteiro do que é importante observar nesse projeto que chega. E este roteiro, a gente buscou em programas de pós-graduação conceituados algumas ideias para ir montar o nosso roteiro. Então, ele não foi uma coisa assim, feita de uma forma intempestiva ou aleatória, não, a gente buscou um respaldo. Eu vou apresentar ele aqui, só para vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos de quais são os aspectos que a gente vai, ao olhar um projeto que nos chega, observar, tá?
primeiro, dados do projeto, desde quem é que está propondo, qual é a instituição ou instituições, qual é o grupo de pesquisa que está vinculado, se informa ou não, quem é o coordenador, quem é o pesquisador responsável, se é um projeto de mestrado, doutor, todas essas informações para a gente ter uma ideia geral. Depois, um outro item é se esse projeto envolve seres humanos ou não, se envolve o uso de animais ou não, se está nas áreas temáticas do CONEP ou não, que é o que a Sara apresentou antes, se envolve acesso a patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, são várias informações que a gente tem primeiro desse projeto, para daí também se posicionando. Quanto às características, né? Se ele envolve materiais biológicos de terceiros, se ele envolve transferência de material biológico, se tem potencial de proteção de propriedade intelectual, se tem potencial de transferência de tecnologia. Esse seria um outro item que a gente também vai buscar neste projeto. Isso tudo, gente, não é para avaliar se ele é bom, se ele é ruim, se ele pode ou se ele não pode, mas assim, quais são as características do projeto. A gente lê com todo cuidado cada projeto que nos chega. Tá? Depois, um outro item é se ele está vinculado a um projeto guarda-chuva. Né? Se ele tem um projeto maior, no qual ele é um dos braços, né? E quem é que coordena esse projeto guarda-chuva, qual é a instituição, se ele tem colaboração internacional ou externa, né? Que instituição é essa, então, que colabora? Quais são as estruturas que estão relacionadas a este projeto? Quais são os departamentos, grupos de pesquisa? Se tem financiamento, se não tem, qual é a área do conhecimento. Esses dados, a gente, em algum momento, pretende fazer uma análise, uma produção, assim, de que área nos chegam mais projetos, que temas são mais frequentes, por onde aonde estão incidindo os projetos que chegam, né, para a política de pesquisa. Isso é uma informação super importante. Nós pretendemos ter um banco e construir conhecimento a partir disso, porque isso nos dá informação do que está sendo pesquisado na saúde e até que retorno isso pode ter para o SUS. Então, qual é a área do conhecimento, qual é o período de execução deste projeto. Depois a gente lê o projeto em si, né? Todas essas informações vêm de dentro do projeto, mas assim, qual é a introdução, se ele tem um problema de pesquisa, se ele está justificado, quais são os objetivos. Não é para fazer uma análise se o referencial teórico está adequado ou não, mas assim, os procedimentos metodológicos, qual é o delineamento, quais são as técnicas, tudo isso nós conhecemos deste projeto, né? Para daí fazer o nosso parecer. Então, assim, ele tem que ter algumas documentações anexadas, que foi o que o Bernardo apresentou, mas o importante, assim, é para vocês terem acho que poderem se apropriar, assim, se irmanarem a nós no comitê gestor. O próprio roteiro que a gente usa, ele não foi feito de qualquer jeito. A gente se reuniu, a gente pegou modelos de instituições de ensino, de programas de pós-graduação, a gente viu algumas questões na página do CNPq, da CAPES, e a gente construiu o nosso roteiro. Que informações nós precisamos ter para daí poder encaminhar esse projeto para algum gestor assinar o termo de anuência institucional? Porque ele vai receber essas informações através do comitê gestor. Ele pode até dizer, não, mas eu quero ler o projeto também. Ok, é um direito dele. Mas, do contrário, são essas informações que nós vamos fornecer. E elas seguem um roteiro que nós construímos, para a gente realmente poder capturar desse projeto as informações que são relevantes para a gente dizer assim, não, ok, ele é factível, ele é relevante para a saúde e vale a pena a gente andar com esse projeto. E se for caso de seres humanos, ou enfim, material genético, ou seja, outras questões, ele vai ter que ir para o comitê de ética depois. E uma questão que eu achei super importante na fala do... Agora me deu a palavra, cara. Na fala do Bernardo, lá no fim do fluxo, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas ele diz assim, depois volta os produtos da pesquisa. É isso, ao fim ou ao cabo, nós também queremos
saber o que isso produziu de importante para o Sistema Único de Saúde, para melhorar as condições de trabalho, para melhorar o acesso da população, para melhorar a qualidade do trabalho. Então, nós queremos, sim, que esse produto retorne para a Secretaria Estadual da Saúde, para o SUS, e que não fique lá só alimentando currículos, e eu tenho interesse em alimentar meu currículo, não tô criticando isso, mas não é só para alimentar currículos individuais, né? É para que isso concretamente retorne para a política de saúde. Então, aquele itemzinho, produtos das pesquisas lá que o Bernardo falou, é muito importante para nós. Isso tem que voltar para nós. O relatório final, que os artigos publicados tenham lá o nome da Secretaria Estadual da Saúde, porque foram dados da Secretaria. Que os produtos, né, eles também sejam produtos tecnológicos, também contando com a Secretaria, né, porque às vezes a gente tem projetos com produtos, né. Eu acho que uma outra coisa muito importante que os pesquisadores devem saber é que o gestor, ele tem toda a prerrogativa de não assinar o termo de anuência, tá? Se ele assim entender. Então, é claro que às vezes a gente pode ter um parecer que seja positivo, que indique a assinatura, mas por qualquer motivo que o gestor assim achar, assim decidir, ele pode momentaneamente, por alguma decisão interna do seu setor, né, por avaliação interna do seu departamento, não assinar o termo. Então, é bem importante que os pesquisadores saibam disso, porque às vezes a gente tem problemas em relação aos dados que são solicitados, que são dados que realmente são muito delicados e estratégicos para a própria secretaria, com um desenho, às vezes, bem complexo de pesquisa, mas, no entanto, mesmo com um parecer de recomendação do comitê gestor, é possível que um gestor não concorde com o desenvolvimento de uma determinada pesquisa no seu departamento. Quando a gente tem esse tipo de problema, né, que não é um problema, é uma situação, né, que é completamente compreensível, principalmente no momento pandêmico, né, nós normalmente conversamos com o pesquisador para ver a viabilidade dessa pesquisa ocorrer em outro departamento, se houver condições. Então, às vezes há condições disso, às vezes não. Então, nós temos uma série de questões. Na atual conjuntura que nós estamos vivendo, do contexto da pandemia, vocês podem verificar que a Portaria 334, ela foi criada em 2019, pré-pandemia. No momento que nós estamos hoje, em plena pandemia, toda os fatos e as ações ocorrendo de forma vertiginosa, né? É claro que em algum momento essa proposta de 30 dias talvez se delongue um pouco mais do que a gente gostaria, mas ele pode ocorrer em casos pontuais, né? Por conta dessa questão do grande aumento de demanda de trabalho dentro da Secretaria de Saúde. Então, é claro que nesse sentido a gente tem entrado em contato com os pesquisadores, porque a gente sabe que os pesquisadores também têm prazos a considerar. Mas é uma construção, como disse para vocês, e a Marisabel e o Bernardo também colocaram da mesma forma, essa é uma construção de uma portaria que foi pensada, mas não tinha sido implementada. E ela começou a ser implementada de fato, né, esta porta oficial para o pesquisador, em outubro de 2020. De outubro de 2020 para cá, nós temos recebido todas as semanas os projetos. E os projetos têm tramitado, né, e estão tramitando com aprovação, né, pessoal? E estamos trabalhando firmemente nisso, ampliando cada vez mais a questão da pesquisa, né, e consolidando, então, as ações de pesquisa dentro da Secretaria. Eu queria só fazer uma fala ali, pegando o ponto dos produtos, que eu acho super importante. Belinha resgatou isso ali da apresentação também.
E só como trazer como um exemplo, né? O produto ou os produtos que o comitê gestor espera receber não são só os artigos, né, que vão trazer reflexões enfim, e tentar trazer algum tipo de ganho teórico, né, para as suas respectivas áreas, mas principalmente também aquele conhecimento que estimula uma reflexão, uma proposição de ações objetiva. E aí eu trago como exemplo, não vou mencionar, obviamente, o nome do pesquisador, mas recentemente a gente teve um exemplo muito bem sucedido de produto e de retorno para o comitê gestor e para toda a secretaria, quando em uma das pesquisas o pesquisador de uma universidade pública nossa trouxe para a discussão de uma determinada área técnica e a proposição e construção de um curso EAD que foi oferecido para escolas, que foi oferecido para profissionais de saúde, não só da secretaria, mas também de fora dela, sobre a temática de interesse que o grupo dele pesquisou, de forma gratuita, online, enfim. Então, é desse tipo de retorno que a gente está falando, né? A gente não está só falando do retorno do paper, né? A gente acha ele, sim, importante, fundamental, principalmente no sentido de compartilhar aquele conhecimento, mas principalmente daquele retorno que vai trazer um ganho objetivo e direto para a construção das políticas públicas de saúde, né? Então, era só essa a reflexão que eu queria trazer também em relação ao retorno dos produtos, porque muitas vezes a gente fica pensando, talvez o que a gente está esperando seja que o nome da secretaria apareça no artigo. E não é só isso, é muito além, né? Eu estou olhando aqui o chat, não vi assim ainda nenhuma pergunta, mas estamos nos encaminhando para a finalização e abrindo agora para perguntas a respeito do Karim, que foi falado. eu queria dizer uma coisa assim, ó, que é impressionante o número de projetos que têm chegado para nós. E eu não acho que eles aumentaram, é que eles não chegavam, né, antes. Eles não chegavam, com certeza. Então, Não havia uma gente, porta, né? Não havia uma porta de fato. exatamente. Então, E nós eu, temos aí um sim, resultado de quanto a CES é profícua e como sim. espaço para pesquisa, para construção de conhecimento. O Em quanto os breve, pesquisadores em precisam breve da nós CES. vamos ter um sistema, né? A gente vem trabalhando com isso, um sistema informatizado, com login, que é uma forma um pouco mais ágil e mais transparente, do pesquisador acompanhar esse processo. Mas é claro, como eu disse para vocês, né? O processo de pandemia, ele bateu em todas as portas, né? E na porta das produções, né? É claro que da parte de informática, ele também esteve lá, está lá. Então, é claro que a gente tinha uma previsão para esse produto, né, do comitê gestor estar já disponível para os pesquisadores, mas infelizmente estamos com um atraso, mas ele vai acontecer. Nós vamos em breve, ao invés de vocês enviarem, né, o projeto e a documentação por e-mail, vocês vão fazer isso através de um sistema informatizado com login e senha. Então, esse é uma outra vertente aí que a gente vem trabalhando, né, pessoal? E que em breve, temos certeza que em breve vai estar disponível para todos os pesquisadores lá na página do pesquisador. Então, no momento, o nosso canal de comunicação é um e-mail, né? Mas em breve nós teremos um sistema informatizado que vai fazer isso de uma forma muito mais ágil. Então, estamos abertos para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma consideração a ser feita sobre isso, a gente viu aqui que temos alguns participantes aqui do comitê. Eu gostaria que quem está aqui, eu não vou mencionar o nome, mas se sentir à vontade de se apresentar como participante do comitê, sinta-se à vontade. E abertos para perguntas aqui no chat, que responderemos com maior gosto.
Por enquanto, ainda não temos nenhuma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Oi? Faz parte do gestor da Maria Isabel, Bernardo. Por enquanto, nenhum questionamento. Isso tudo é uma construção, né, pessoal? É uma construção e um enorme desafio. Porque o comitê gestor, ele não existe apenas para emissão de parecer, né? Essa é uma das atividades. Mas cabe ao comitê gestor, então, a proposta e a aprovação da política de pesquisa na secretaria e da política e da inovação tecnológica em saúde para todo o estado, mas também procurar fomentar a pesquisa dentro da secretaria e reconhecer todo esse processo de produção de conhecimento dentro da própria secretaria, visando o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Então, é uma caminhada. Esta caminhada, com certeza, não será totalmente completada por este grupo que, ora, assumiu esta tarefa, né? Mas ela sempre vai seguir nessa caminhada, assim como nós fomos seguindo a caminhada do grupo que nos antecedeu. Com certeza nós vamos ter pessoas no futuro que vão continuar esse trabalho que esse grupo vem fazendo hoje. Mas a grande proposta, né, é que a gente consiga consolidar a pesquisa dentro da secretaria e também em parceria com outras instituições e também consolidar o reconhecimento da pesquisa institucional dos servidores da CES. Então, a grande alegria que nós temos neste momento é ter este evento como um espaço para esta sensibilização, para esta reflexão, para esta instrumentalização, né? Oferecendo um espaço realmente para a aproximação dos pesquisadores, né? E estabelecer esse canal dialógico que é muito importante, principalmente nesse momento que vivemos, onde estamos tão separados das pessoas, mas que através da tecnologia, com todos os percalços que ela tem e com todas as dificuldades que ela tem, às vezes, de acesso, de problemas técnicos, etc., mas ela se constitui um espaço para que nós possamos trabalhar juntos, construirmos juntos, porque o conhecimento, ele não ocorre de forma individual. O conhecimento, e ele tem que ocorrer de forma coletiva, e ele só tem sentido quando ele é dividido, né, com as pessoas, quando ele é compartilhado com as pessoas. Então, este é o sentido da ciência, que é o compartilhamento do conhecimento. É assim que nós, enquanto seres humanos, conseguiremos avançar na nossa qualidade de vida, na nossa compreensão da nossa condição enquanto humanos, né? E é assim que nós conseguiremos avançar. Eu não sei se mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Eu não vi ainda, a Natália esboçou uma pergunta, mas não veio a pergunta completa, Natália. Então, eu gostaria de abrir mais uma oportunidade para a pergunta. Oi? Não estamos te ouvindo. Natália? Oi? Está muito baixinho, nós não estamos te ouvindo. Bastante importante. A gente se alinha à vigilância e saúde. Nós não estamos, eu não sei se alguém conseguiu ouvir a Natália. Eu quase não consegui ouvir, Natália. Não é a Natália que está falando, é a Annelise Chaurich. Ela está falando sobre a linha de pesquisa da vigilância. Annelise, está super baixinho o teu som. Super. Estou tentando melhorar aqui. Tá bem. Melhorou? Um pouquinho. Oi? Acho que dá para ouvir. Dá para ouvir? Acho que dá. Então, vou repetir. Ao revisarmos as linhas de pesquisa propostas, nós encontramos como uma solução para dar conta dos acontecimentos que estão sendo desenvolvidos e que surgiram durante a pandemia,
e da Vigilância em Saúde, que aqui no SEVES, a pandemia propiciou uma série de Pois é, estamos sem áudio, viu? É difícil. Essas são as questões tecnológicas, que às vezes o áudio ele veio e sumiu. Mas a gente tem, só continuando enquanto a Annelise está com esse problema de áudio, né? O SEVES é um departamento que está sendo muitíssimo mobilizado nesse momento da pandemia, né? E com certeza o trabalho desses servidores, ele tem uma importância muito grande para a população do Rio Grande do Sul, sobre todos os aspectos, a questão da vigilância, das vacinas, etc. Nós não conseguimos te ouvir, Annelise, infelizmente. Mas se tu conseguires voltar com o áudio, por favor, complementa a tua colocação. Não sei se mais alguém gostaria de se colocar, de falar mais alguma coisa, para a gente ir seguindo para a finalização. Bernardo, Marisabel. Eu acho que só dizer que a gente está à disposição, né? Para o que não foi perguntado hoje, porque na verdade assim, às vezes não vem uma dúvida, e daí quando vai lá inserir o projeto aparecem todas as dúvidas, né? Então a gente está, essa é a nossa condição também de ficar à disposição, né? De, enfim, de esclarecer. Sim. Acho que então podemos fazer as nossas finalizações, né? Nossas mensagens finais aqui para esse grupo. Nós chegamos a 71 pessoas assistindo, né? Como entramos em contato em caso de eventuais dúvidas? Então, entre em contato pelo site, entre em contato via telefone, né? Que nós vamos, aos poucos, sempre respondendo as dúvidas relacionadas ao processo em que uma pesquisa se submete ao gestor. Tá? Esse e-mail é o e-mail que o Bernardo mostrou para vocês, que está lá na página da Secretaria, que é o pesquisa, certo? Isso mesmo. A Isabel acabou de colocar, pesquisa@saude.rs.gov.br. Esse é um processo que ainda a gente quer melhorar conforme conversamos, né? E no futuro vai ficar mais fácil saber e tirar as dúvidas através de um sistema informatizado, né? Por enquanto, o sistema é informatizado, mas ele é através de um e-mail, né? Então, vamos lá, pessoal, as palavras finais aí, Bernardo e Marisabel, para a gente poder ir encerrando. Perfeito. Cara, então, agradecer o convite. Eu espero que os nossos participantes aí tenham conseguido esclarecer qualquer dúvida que tivessem. Também, se não conseguiram, a gente tem ali o site, o e-mail, o telefone da própria ESP, né? E agradecer mais uma vez aí a parceria de todos os membros do comitê gestor, né? Nesse esforço e no processo de reflexão e proposição de melhores fluxos para pesquisa dentro da secretaria, com o objetivo sempre de que a gente consiga propor, né, melhoria e qualificação dentro das políticas de saúde dentro do Sistema Único de Saúde. Então é isso, eu também fico à disposição ali, coloquei meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição para responder. Obrigado mais uma vez. O que eu queria dizer é assim que o trabalho em saúde, o nosso trabalho em saúde é rico em possibilidades, é rico em conhecimento. Então, nós temos que acreditar nisso e poder organizar isso de uma forma que siga o rigor de uma pesquisa. Então, acreditar que aquilo que se faz pode produzir conhecimento, pode melhorar a qualidade do trabalho, pode melhorar o SUS. Acho que isso é também uma das tarefas nossas aqui. Estava lá naqueles objetivos que eu falei, que era ampliar
as possibilidades de pesquisas dos servidores. Então, temos que acreditar nisso. A pesquisa não é prerrogativa, nem é propriedade das universidades. Então, nós podemos e devemos fazer pesquisa para melhorar o nosso conhecimento da realidade, a nossa intervenção, enfim. Então, era isso que eu queria deixar dito para vocês. E obrigada por ficarem conosco 2 horas. Numa Sim, segunda-feira eu gostaria de agradecer ao Bernardo, que é o meu suplente, a Marisabel, que é responsável por a sua representação da ESP no comitê gestor, e a todo o comitê por todo o trabalho que vem fazendo, né, por todo o esforço que vem fazendo, e dizer para vocês que estamos à disposição, né, no site da secretaria tem todo o contato necessário que vocês precisam para entrar em contato com a gente e submeter os projetos, tá certo? E agradecer a todos vocês que se inscreveram e que aguardamos vocês agora na abertura oficial às 14 horas e na sequência, onde teremos uma bela de uma mesa redonda e depois uma conferência, né? Confiram lá na programação, acho que é bem legal isso. E vamos ter agora, essa semana, terça e quarta-feira, toda uma programação voltada para a ciência. Eu sou muito suspeita, porque cada uma dessas mesas ela foi pensada com muito carinho, cada uma dessas conferências foi pensada com muito carinho, né, pensando naquilo que a gente poderia ajudar cada um dos pesquisadores, tanto da secretaria quanto de fora. Então, nós agradecemos a presença de vocês e encerramos, então, este mini curso do Comitê Gestor da Política de Pesquisa da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Grande abraço a todos e até mais tarde. Um abraço.